Olá a todos, esse é o segundo webinar Abilume e desta vez vamos abordar as principais questões levantadas pelos consumidores no momento de adquirir uma lâmpada LED. Eu sou a Thais Abraão, da comunicação da Abilume, juntamente com a equipe da Icone 4, e hoje estará conosco o Rubens Rosado, assessor técnico da Abilume e engenheiro elétrico. Olá, Thais. Olá a todos que estão nos vendo e ouvindo. Obrigado, primeiramente, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, tentando esclarecer as dúvidas comuns dos consumidores. Hoje falando sobre a lâmpada LED, né? Como funciona uma lâmpada LED? Cada lâmpada tem um princípio de funcionamento. A gente tinha incandescentes, que era a passagem de corrente por um fio incandescente de tungstênio. A gente tinha a fluorescente, que era a passagem da corrente em um gás. E temos o LED, sem querer ser muito técnico, mas não tem como não usar alguns termos técnicos, que é a passagem, o LED é um diodo emissor de luz, e ele funciona com a passagem de corrente em um semicondutor. O que é um semicondutor? A gente conhece condutor, que são os fios de cobre, fios de alumínio, até o próprio ferro, são todos eles condutores, e conhece os não condutores, materiais isolantes, borracha, madeira, vidro, né? O semicondutor fica no meio disso daí, tá? O LED não é uma coisa nova, ele foi inventado já há muito tempo, no século passado, década de 60, mas ele era um LED bem simples. Hoje em dia a gente tem um LED bem sofisticado. E o princípio de funcionamento, então, resumindo, seria isso aí. Quando a corrente passa de um material para o outro, material são dois materiais, hoje em dia usa muito o nitreto de galho e nitreto de índio para produzir essa luz branca. Quando a corrente passa de um para o outro, ele gera os fótons. Esses fótons, traduzindo o que são fótons, são partículas que vão emitir luz e são traduzidas depois para a iluminação que a gente conhece. E, Rubens, uma questão que é muito comum entre os consumidores é se o LED é seguro, tanto para as instalações quanto para o próprio consumidor. Então, eu diria o seguinte, todo equipamento eletrônico, você tem televisão em casa, você tem carregadores conectados nas suas tomadas, você tem rádios, outros equipamentos, né, dentro de casa eletrônica, e sabe que tem que ter determinados cuidados. Tá? Você não tem que ter cuidado com umidade, com água, projeção de água, geração de calor. O LED, as pessoas acreditam que LED é uma luz fria. Não é uma luz fria, ele produz calor também. Tá? E aí você tem que ter cuidado, que a gente vai ver lá na frente, vai comentar mais lá na frente, e vai ser até um motivo de um novo webinar, que vai ser sobre luminárias, vai ser o próximo webinar. Então, você tem que ter determinados cuidados. Tem um outro aspecto, que é da iluminação direta. A gente deve evitar, sim, a iluminação direta do LED. Tá? Ficar olhando para uma lâmpada LED ou botar uma criança no bercinho onde tem uma lâmpada LED diretamente ligada aos olhos dela, não é interessante. Tá? Então, os estudos estão sendo feitos nesse sentido e provam que uma exposição excessiva, mas excessiva, não é você estar num ambiente que eu estou trabalhando, tem lâmpada LED aqui no meu escritório, ou na tua casa, isso aí não tem nenhum problema, mas excessivamente você ficar olhando, sim, tem problema. Outro aspecto que chama muita atenção dos consumidores é a própria durabilidade do LED. Tendo em vista que uma incandescente durava um ano e pouco, quanto, na verdade, pode durar uma lâmpada LED? Aqui vai mais uma advertência, né? Depende de vários aspectos. A lâmpada, a regulamentação brasileira exige, feita pelo Metro, exige que essas lâmpadas durem 25.000 horas. Para que ela dure 25.000 horas, novamente eu vou tocar no aspecto de uso apropriado das mesmas, né? Você tem que ter um ambiente que não tenha muita umidade, você tem que ter um ambiente que não tenha muito calor. Às vezes você pega uma lâmpada cetim incandescente, que quanto mais calor, melhor, para ela funcionar, e você substitui essa lâmpada incandescente dentro de uma luminária por uma lâmpada LED, que o calor é um dos inimigos. Então, você está fazendo uma substituição inadequada, vai diminuir, sim,
a vida dela. Agora, outros aspectos são o seguinte, estão relacionados à qualidade da lâmpada, né? Você tem que ver a marca, tá? E o tipo, a marca da lâmpada, tipo de substituição e o ambiente. São 3 aspectos fundamentais para você adquirir a lâmpada e ter uma grande durabilidade. Mas é verdade que o LED pode durar 10 anos? Isso é verdade? Existe uma relação. Quando se diz que uma lâmpada LED pode até durar mais, 25 mil horas, por exemplo, o que se quer dizer com isso? 25 mil horas ou 20 anos, né? Equivale a 20 anos. Isso aí é um teste feito dentro de laboratório, em condições apropriadas, e considerando o uso diário de 3 horas e meia. Tá? Então, por isso se fala, ela dura, que é a duração média de uma lâmpada. Dentro de um ambiente, você tem uma cozinha, um quarto, coisa e tal, duração média aí de utilização são 3 horas e meia. Então, você projetando isso daí, você chega às 20 mil horas. Mas voltando àquele aspecto, dependendo das condições ambientais, dependendo da marca que você está comprando. Tá? E essa durabilidade, Rubens, ela serve também para luminárias? Luminárias e lâmpadas são dispositivos bem distintos, né? Luminárias você não tem... luminária que você está chamando deve ser aqueles plafõezinhos que já vem todos prontos, não é isso? Isso, tudo pronto, isso. Então, isso aí até a gente vai tratar isso aí de forma particular no próximo webinar, tá? Então, porque é bem diferente, não existe regulamentação ainda para esses dispositivos. Então, aqui seria ideal a gente focar só nas lâmpadas. Tá? Mas, então, respondendo a tua pergunta, se isso aí atende às luminárias, de forma geral, sim. O calor e a umidade e a qualidade do produto são fundamentais em ambas escolhas. Tá? Bom, o LED ele está cada vez mais difundido, né? Tanto que nessas lojas aí de materiais de construção, enfim, a gente tem uma infinidade ali de marcas e tipos, etc. Qual é o melhor critério de escolha para adquirir uma lâmpada LED? Falando para o consumidor comum, que não é técnico. Existem 2 cenários, né? Um cenário onde você vai fazer um retrofit, ou seja, vai fazer uma substituição da tua lâmpada dentro da tua residência, dentro do teu escritório, e você aí quer manter as mesmas características desse ambiente. Já está tudo definido, eu tenho um spot em cima de um quadro, eu tenho uma dicróica em cima de uma escultura, tenho uma lâmpada em sanca. Então, já está tudo definido. Você vai fazer simplesmente a substituição. Tá? Isso aí, o que eu recomendo é substitua por uma lâmpada semelhante. Não vai onde tem um spot botar uma lâmpada de bulbo. Não vai ficar uma iluminação legal. Né? Vai te ofuscar, não vai iluminar como você desejaria. Então, a primeira coisa é manter as características. Se você tinha uma lâmpada dicróica, comprar uma lâmpada que seja compatível com essa lâmpada dicróica. Tá? Uma lâmpada de foco compatível. Existe isso a gente está no âmbito de lâmpadas decorativas, né? Sanca, iluminação de quadros e coisa e tal. Existe também a questão de iluminação funcional. Tá? Eu tenho um quarto e tenho no centro uma lâmpada, ou tenho duas lâmpadas, duas luminárias, numa sala, num ambiente onde eu vou escrever, mexer no meu computador, cozinha, garagem. Cada ambiente desse exige vamos dizer, um fluxo luminoso adequado. Tá? Ou seja, o fluxo luminoso é o que sai de iluminação dessa lâmpada, é o poder de iluminar dessa lâmpada. Então, você tem... Aí eu recomendo o seguinte. Primeiro, defina a sua área. Tá? Defina a sua área. Eu tenho, por exemplo, um quarto de 4 metros por 4 metros. Então, tem 16 metros quadrados. Na internet tem um monte de tabelinha que fluxo adequado por metro quadrado. Tem um monte de tabelinha que vai ser apresentada aqui em tela, onde você vai ver que para cada ambiente eu tenho uma indicação de fluxo luminoso. Tá?
Depois eu pego ali a indicação de fluxo por metro quadrado e vou até a tabela de lâmpadas. E vejo quanto a lâmpada desejada, por exemplo, uma lâmpada de 1.200 lúmenes, se ela me atende àquela especificação daquele ambiente. Ou se eu tenho que usar 2 lâmpadas daquela. Tá? Esse é um segundo cenário, onde se vê, geralmente, isso aí acontece quando você tem uma instalação nova, tá? Não em substituição. E o terceiro cenário, você tem uma instalação antiga e você tinha uma lâmpada de 60 watts e aí substitui por uma lâmpada, então, de 7 watts, 9 watts em LED. Tá? Rubens, outro aspecto é que, pegando as embalagens de lâmpadas, há uma série de dados na embalagem e eles não estão lá para enfeite. Então, como entender e decifrar essas informações técnicas das embalagens? Não estão lá para enfeite, isso aí é muito bom, porque a maioria das pessoas não presta atenção. É valiosa essa informação, né? Primeiro, assim, você tem que exigir que tenha o selo Inmetro. Se não tiver o selo Inmetro, é uma lâmpada pirata. Então, não se arrisque em comprar uma lâmpada dessa, apesar da aparência dela ser boa, o preço muitas vezes convidativo, mas você vai estar colocando em risco não só o usuário, você, ou a pessoa que vai utilizar, como a tua própria instalação. Então, voltando ao selo Inmetro, ele te dá 4 informações. Te dá a potência, te dá a eficiência, o fluxo luminoso e qual o organismo certificador e o registro daquela lâmpada junto, o organismo certificador que conduziu os trabalhos para certificar essa lâmpada e o número do registro dessa lâmpada junto ao Inmetro. Tá? Então, essas informações são valiosas. Muitas vezes, você pega, falando sobre esse quarto quadrinho que tem aí, muitas vezes você pega uma lâmpada que o registro está XXXX ou 0000, uma tentativa de te enganar, porque, na realidade, ele tem que ter um número ali. Se não tiver um número, é uma lâmpada não confiável. A questão da eficiência quanto maior a eficiência de uma lâmpada, melhor é essa lâmpada para você. Ou seja, você vai gastar menos energia para gerar um determinado fluxo luminoso do que as demais. Então, quanto mais eficiente for essa lâmpada, melhor para você. A potência é a potência que você escolheu e o fluxo luminoso também está dentro dos padrões aí que escolhido no ato da compra da lâmpada. Então, a gente vê aí nesse outro slide a classificação dessa lâmpada, se ela é uma classificação A, B, C, D e E. O Brasil já está acostumado com essa tabelinha aí, que tem na geladeira, tem no automóvel, e é exatamente sobre a eficiência desse produto. Tá? Quanto mais eficiente, mais próximo ele vai estar da classificação A. Algumas lâmpadas, vocês vão encontrar o selo Abilume, tá? Que é uma associação brasileira de fabricantes e importadores de produtos de iluminação, que já está no mercado brasileiro há bastante tempo, ajudou a regulamentar e ajuda a regulamentar essas lâmpadas nos trabalhos junto ao Inmetro, e que tornam essas lâmpadas mais confiáveis. Se você tem dúvida se a sua lâmpada tem ou não o selo Abilume, consulta a página que vai estar no rodapé aqui, consulta a página da Abilume para obter maiores informações. Lá vocês vão conhecer também um pouquinho mais do que é essa associação. Acho que vale a pena. Rubens, a entrada do LED no mercado nacional e depois a saída, né, a interrupção da fabricação das incandescentes, isso causou, até por um fator cultural, um pouco de confusão na cabeça das pessoas com relação à equivalência. Porque se uma lâmpada de 60 watts é incandescente, ela acaba equivalendo a uma de 9 watts LED, é difícil, né, para as pessoas acabarem fazendo esse cálculo de uma forma fácil. Então, como a gente pode simplificar essa comparação? A gente conviveu com essa lâmpada, com a lâmpada incandescente durante séculos, né? E se acostumou com escolher a lâmpada pela potência dela. Agora, de nada vale você ter um carro potente se esse carro não te rende o suficiente, não tem um torque bom, porque tem muita perda do motor, é um carro de concepção atrasada. Mesma coisa com a lâmpada. O que acontecia com a lâmpada incandescente, que grande parte da energia que ela consumia, ela transformava em calor. E apenas cerca de 8%
ela transformava em luz. Com LED, isso aí já é diferente. Com a lâmpada fluorescente já foi diferente, com LED mais diferente ainda. Ou seja, você tem uma potência muito mais baixa para produzir aquela mesma quantidade de iluminação. Então, agora a gente tem que tirar, tem que descolar um pouco desse critério de escolha de lâmpadas pela potência, tá? E partir para se acostumar com o fluxo luminoso, que é em lumens. Então, que é isso o que importa. Então, vamos pegar aqui, a gente vai ver nessa tabela, uma tabela que está aqui, que uma lâmpada de 40 watts incandescente, ela produz 600 lumens. Mas isso você também consegue, ou seja, essa mesma iluminação você consegue com uma lâmpada de 7 lumens, ou uma lâmpada de 13 lumens compacta. E assim por diante, uma lâmpada de 60, que é a mais comum de a gente ter em casa, era mais comum ter em casa uma lâmpada incandescente, foi sendo substituída pela de 16 watts compacta, que produzia também o 810 lumens, aproximadamente. E depois, agora, a gente tem uma lâmpada de 9 watts em LED, que também produz 810. Então, vale a pena você prestar atenção nesse critério de seleção da tua lâmpada, que é o critério baseado em lumens. Isso gera um pouquinho de confusão no início, mas depois a gente vai... todo mundo acaba acostumando. Né? Bom, você já citou vários critérios, né, para a gente conseguir diferenciar uma lâmpada da outra, só que olhando de longe, o consumidor comum, ele pode pensar que todas as lâmpadas LED são iguais. Então, por que os preços eles são tão diferentes de marca para marca? Eu não sou especialista em relógio, mas eu já vi, às vezes, no camelô, vendendo um relógio Rolex por R$200. Né? Duas coisas, ou ele é roubado ou ele é uma pirataria bem feita. O lâmpada é a mesma coisa, não questão de roubado, mas você tem a pirataria cada vez se aprimorando mais e a questão de semelhança entre as lâmpadas. Eu mesmo, às vezes, se eu pegar uma lâmpada visualmente comparar uma lâmpada pirata e uma lâmpada de boa marca, às vezes, eu fico em dúvida qual é a de boa marca. Imagino para o consumidor. Então, um alerta que eu acho que tem que ser dado é o seguinte: não existe milagre. Uma lâmpada com preço, uma lâmpada LED, que tem toda essa tecnologia que a gente falou, sendo vendida por valores que seriam os praticados por uma lâmpada incandescente, desconfia, né? Não tem como você estar levando qualidade. Mas o vendedor falou que é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Você está levando o gato por lebre. Então, cuidado com as promoções, esses preços muito baratos, porque certamente essas lâmpadas são lâmpadas piratas. E algumas até vêm com selo Inmetro, eles copiam até o selo Inmetro. Então, novamente, eu vou te dizer, vai ter um pouquinho mais de trabalho, vai lá na página da Bilume, vê quem são os fabricantes que utilizam essa associação para promover seus produtos, que tem a qualidade garantida dos seus produtos. Vale a pena, entendeu? Evita a marca desconhecida. Tem várias marcas hoje em dia que não são conhecidas e que estão sendo comercializadas aí, eu vejo demais, mas que vão trazer decepção certamente para o consumidor. E fora o risco que ele tem de colocar uma lâmpada dessa, como a gente havia dito, e botar fogo na sua instalação, ou você levar um choque, ou a lâmpada despencar de um ventilador porque descolou, alguma coisa desse tipo. Tá? Isso era justamente o que eu ia te perguntar, porque na linha aí do barato pode sair caro, que outros prejuízos a pessoa pode ter ao adquirir um LED de má qualidade? Exatamente isso como eu falei. Você, primeiro, está colocando em risco a tua instalação. Tá? É uma lâmpada, é um componente eletrônico que pode entrar em curto. Se entra em curto, a tua instalação está sendo colocada em jogo. Pode aquecer excessivamente. Ela não, certamente, isso aí com certeza, não vai render o que está prometido. Você vai pegar uma lâmpada dessa daí que promete 810 lumes para substituir uma de 60, não vai. Mesmo que tenha, outro aspecto interessante é o seguinte, que não adianta uma lâmpada chegar a 10 mil lumes, a 10 mil horas, desculpe, com 50% da sua potência de iluminação.
E essas lâmpadas piratas, elas chegam com 1000 horas, elas já estão com metade do seu poder de iluminação. Você comprou uma lâmpada para iluminar o ambiente. Então, você não vai querer levar uma lâmpada que, com 1000 horas, 500 horas, já não esteja iluminando mais nada, né? Então, cuidado com volto a dizer, cuidado com as promoções, porque o risco nas suas instalações, o risco que você, ao instalar, pode ter, é um risco muito grande. E aí não vai ser culpa da tecnologia, né? E sim do produto que não tinha... Vou te dizer o seguinte, não é nem culpa do produto. O produto está exposto, é culpa do consumidor que não foi atento nessa hora e quis levar uma certa vantagem na compra dessa lâmpada. Então, não acredite em vantagens excessivas. É lógico que existem os grandes fabricantes também fazem promoção de lâmpadas, mas não a preço equivalente a uma lâmpada incandescente que teria hoje, né? E, Rubens, eu posso substituir qualquer lâmpada por uma lâmpada LED? Essa é uma questão assim um pouco delicada. Vou voltar àquilo que a gente tinha conversado no início. Depende do ambiente que você está... Quando eu digo ambiente, eu digo ao ambiente onde ela vai estar instalada. Uma luminária é um ambiente onde ela vai estar instalada. Tem o aspecto tamanho, que você também tem que verificar. Tem lâmpadas LED que, apesar da aparência ser muito semelhante à lâmpada incandescente, elas são um pouquinho maiores do que a lâmpada incandescente. Então, elas não cabem nas luminárias. Outro seguinte, essas lâmpadas, geralmente, elas não ficam bem adaptadas dentro de luminárias, tá? Que não tenham uma refrigeração, não tenham uma saída de ar, elas não ficam bem. Então, ela vai ter a vida abreviada. Muitas vezes é preferível você substituir a tua luminária, até em termos de custo, vale a pena substituir a luminária, ao invés de substituir a lâmpada dentro da luminária. Mas isso é um assunto que a gente vai tratar no próximo webinar. Quais os cuidados que eu devo ter para que a minha lâmpada dure? Cuidado fundamental: evitar que essa lâmpada seja instalada em ambientes muito fechados de luminárias, que não tem refrigeração, ou seja, que a temperatura vai elevar a temperatura de operação dessa lâmpada. O teu celular, isso aí não é novidade para você, se você prestar atenção, o teu celular, se você deixar ao sol dentro do carro com os vidros fechados num dia de sol, vai abreviar a vida dele tranquilamente, não só dele, como da bateria. A lâmpada não tem bateria, mas tem a vida dos seus componentes. Então, vai abreviar a vida dos componentes. Outro aspecto fundamental: umidade. Umidade e água não combinam com eletrônicos em geral. Então, assim como a tua televisão não deve ser instalada numa sauna, por exemplo, a lâmpada também, uma lâmpada LED, não deve ser instalada numa sauna ou ambientes úmidos, assim por dizer. Eu já vi o pessoal botando lâmpadas LED do lado de fora, iluminando o jardim. Tem lâmpadas LED específicas para iluminação do jardim, que elas são vedadas e coisa e tal. Mas essas lâmpadas bulbo, elas vão funcionar um tempinho, vão funcionar, mas depois elas vão apresentar defeitos, certamente. Não foram projetadas para esse tipo de utilização. Então, umidade e calor são dois inimigos da lâmpada, né? Ótimo, Rubens. Bom, nosso tempo terminou. Peço que você faça aí as considerações finais. Foi ótimo, né? Tirar todas essas dúvidas. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Espero que vocês também estejam nos outros webinars e, à medida do possível, a gente vai esclarecendo todas as dúvidas no aspecto de consumo. Tá? Então, voltando, se tiver dúvida, entra numa página especializada como a da Bilume, para lá você vai encontrar não só webinar, mas um monte de dicas de como substituir, tabela de equivalência, tem uma maquininha lá de equivalência de lâmpada, você bota o tipo de lâmpada que você quer, vai te dizer o tipo de lâmpada você está substituindo e vai te dizer a lâmpada LED a substituir. Então, é bem interessante e vai te ajudar demais nessa escolha certa da lâmpada certa. Obrigado a todos. Muito obrigada.